Salve, salve pessoal, bem-vindos, bem-vindas aqui no meu canal do Mundos Reversos, eu que sou Juliano Reverso. Se você clicou aqui para assistir esse vídeo, provavelmente é porque você é uma roteirista ou um roteirista iniciante, querendo se inserir no mercado, da área da escrita para audiovisual, ou já com alguma experiência, mas com algum bloqueio criativo, alguma dificuldade para soltar a mão aí para escrever uma ideia do zero. Eu estudo roteiro já há alguns anos, mas tive pouquíssimas experiências na escrita, Eu trabalho como editor de vídeo, como produtor audiovisual e estou migrando aí para a área da escrita de roteiro. Tenho tido muita dificuldade, para poder escrever e estou superando essa dificuldade, então quero dividir isso com vocês, para caso você também tenha as mesmas dificuldades que eu ou outras dificuldades, você também consiga de alguma forma desbloquear aí seu processo de escrita. Então, sem mais delongas, vamos para a prática, que é o que interessa aqui para a gente hoje. Para a gente praticar aqui hoje, esse é o primeiro vídeo dessa série, eu pretendo fazer sketches, então não necessariamente só de humor, pode ser de outras temáticas, de drama, de terror, de ação. Que os sketches mais conhecidos são na área do humor, mas o sketch ele não tem um gênero específico, ele pode ser de qualquer gênero, Que acho que talvez seja mais fácil a gente produzir quando é humor. Então eu vou escrever sketches que são escritas mais rápidas, mais curtas, para a gente não ficar tanto tempo desenvolvendo uma história, tal, pelo menos agora nesse processo. Então, para começar, o que eu fiz? Esse não é necessariamente algo que deva ser feito para você, cada um vai ter a sua forma, o seu processo de escrita, inclusive eu peço para vocês deixarem no comentário suas críticas, sugestões, dúvidas, palpites, opiniões sobre o meu processo de escrita e sobre o de vocês também. A princípio eu fiz esse sorteio, na verdade eu elenquei 8 personagens e 7 lugares. Poderia ter colocado ação, objeto, essas coisas, mas por enquanto eu vou começar com poucos elementos. Aqui então eu separei personagens: ciclista, idosa, homem estressado, bilionário, Diogo Defante, professora de Muay Thai, bolsominion, cantora gospel. Aleatório, tá, gente? Poderia ser qualquer coisa, poderia colocar animais, isso é indiferente. Lugar, eu escolhi 7. Então, o Catar, uma igreja, uma praia, um velório, não é bem um lugar, uma situação, mas enfim. Uma praça, um museu e uma escola. E por enquanto é só isso que eu deixei aqui. E aí, aqui eu tenho um site que eu descobri recentemente, talvez vocês conheçam, que é o sorteador.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo para todo mundo poder ter acesso. O sorteador, eu vou sortear um número entre 1 e 8, para a gente escolher o personagem. Aí eu pensei um sketch para ser... A proposta de fazer o sketch também é porque é algo de ser facilmente produzido, ou facilmente não, mas tende a ser menos difícil que produzir uma série inteira, um filme, um conteúdo mais longo. Então, aqui eu vou trabalhar, então não vou trabalhar com todos os personagens, nem com mais de um lugar, pelo menos por enquanto. A ideia é que a gente torne o que a gente está escrevendo mais acessível para a produção fazer. Como a gente é um roteirista iniciante, provavelmente nossas primeiras oportunidades de trabalho onde a gente vai poder ser criativo e soltar as ideias, talvez seja numa produtora pequena, num projeto de orçamento mais baixo. Então é legal a gente começar a trabalhar justamente com as limitações técnicas, Então, pensando nisso, vai ser um sketch de até 3 páginas, eu esqueci de falar isso, Então a ideia é eu escrever agora com vocês aqui 3 páginas de roteiro, que dá em torno de 3 minutos. Eu vou fazer com 3 personagens e um lugar. Então, vou sortear 3 vezes aqui um número de 1 a 8. Se der repetido, eu sorteio de novo. O primeiro número é o 5. Então, o 5 foi sorteado, então eu vou dar um destaque aqui porque o Diogo Defante está contratado para a nossa história. Voltar para sorteador, de novo de 1 a 8. 5 de novo não vai, alterar sorteio. Sortear sem repetir o resultado, eu devia ter feito isso antes. 2. Quem que é o 2? Vamos lá. Uma idosa. E sortear sem repetir o resultado de novo. Sortear agora. 6. Quem que é o 6?
e uma professora de Muay Thai. Então a gente já tem os nossos personagens, uma idosa, o Diogo Defante e uma professora de Muay Thai. Agora vamos sortear o lugar, então de 1 a 7 vai ser um lugar só, então é mais fácil. Voltar para sorteador. 1. O que é o número 1? No Catar. Caramba, que maluquice. Bom, o Diogo Defante está no Catar, esse vídeo está sendo gravado durante a Copa do Mundo de 2022, então acho que é por isso que o Catar e o Defante invadiram aqui a minha cabeça na hora de escolher as opções aqui, né, do sorteio. Então, beleza. Então, a gente vai começar a nossa história. Aqui, pessoal, não sei se vocês já usam algum software, algum aplicativo para escrever roteiro. Eu cheguei a usar um há um tempo atrás, mas aí ele ficou pago. E como eu ainda não estou sendo remunerado para escrever roteiro, eu decidi que eu não vou gastar dinheiro com equipamentos, nada de roteiro, a não ser cursos, né, para a gente poder adquirir conhecimento. Então, por enquanto, eu faço os meus roteiros no Google Docs mesmo. Você pode usar o Word, o LibreOffice. Se você já tiver acesso a alguma plataforma paga ou gratuita, se você conhecer alguma plataforma gratuita para escrita de roteiro e puder colocar na descrição, eu agradeço. Eu ainda não conheço. É legal você colocar na capa o título da história, né, do filme, da série, do sketch e o seu nome, né, para você poder assinar. Como eu falei, eu sou Juliano Vieira, na internet eu sou o Reverso. Aí, aqui o cabeçalho, cena 01, isso facilita, né, para a produção. Exterior, tá, vai manter exterior porque tá no Catar, né? Dia ou noite eu ainda não sei. Um lugar, então vou colocar arredores dos estádios, né? Porque se é no Catar e com Defante, esse sketch vai ser sobre a Copa. A parte chata de escrever o roteiro no Google Docs é que você tem que formatar na unha, né? Então aqui vem a rúbrica com a descrição da cena e da ação. E aí agora começa a criatividade. A ideia posteriormente é fazer isso em lives, acho que fica mais divertido para a gente poder criar junto, né? Mas vamos lá. Então, descrição da cena e da ação. É legal colocar o nome do personagem que vai entrar em ação nesse momento em caixa alta. E aí você descreve a ação, caminha pelas ruas do Catar. Talvez a gente poderia pensar assim, vamos supor que eu colocasse assim, Diogo Defante está preocupado com o horário. Como que o ator iria interpretar essa cena? Fica mais difícil, né? Ele vai ter que elaborar o que fazer na hora. Então, eu sugiro já ir direto ao assunto, principalmente quando o assunto é sketch, né? Assim, então, caminha pelas ruas do Catar. Então, você tem que fazer o Defante caminhando pelas ruas do Catar. Defante procura por um conteúdo para seu vídeo. Então, aí o ator vai andar curioso ali, né? Fazer uma expressão de quem está procurando alguma coisa. Avista uma senhora, então a cena que ele olha para um lado, né, para uma direção e vê uma senhora parada em uma praça e caminha em sua direção. A senhora não está em caixa alta porque ela não toma nenhuma ação nessa cena, embora ela já apareça, né? Então talvez seja melhor eu dar caixa alta sim, senhora. Por quê? Porque o roteiro ele não é um poema, não é um livro que a pessoa vai ler sem tomar nenhuma atitude sobre isso, né? A pessoa que vai ler o roteiro, ela vai ter que produzir a cena, né? Então ele tem que pensar em caixa alta, ele sabe que são personagens que vão aparecer naquele momento. Então vai aparecer o Defante e uma senhora. Então o personagem 1 vai ser o Defante e aí ele vai abordar a senhora. Aqui é legal a gente pensar sobre uma coisa que é a embocadura. Como a gente sabe quem é o personagem, para quem conhece o Diogo Defante, eu sei mais ou menos como ele fala de tanto assistir ele no YouTube. Então, vamos pegar, para ficar mais interessante, é legal o roteirista já escrever mais ou menos como ele quer que soe, né, a palavra ao longo da peça audiovisual. O Diogo Defante vai tentar falar em inglês, porque ele está no Catar. E o inglês dele não é muito bom, então eu vou pôr... Então, excuse me lady, do you know Messi? É o que o Diogo Defante vai perguntar.
Então aqui vai ser a senhora, né, a personagem. Ela não vai responder. Mesma lógica ali de cima, então isso vai descrever a ação dela, né? Tá, aqui eu continuo aqui mesmo. O que a senhora vai fazer agora? Tem que começar a pensar, né? Tá, ele tá tentando atrair a atenção dela e ela não tá dando atenção. Aí ele começa a chorar. O que vocês acham que ela deveria fazer? Ela... pensar que na embocadura dele, já que a gente já conhece. Claro, né? Vocês que acompanham ele talvez vão perceber que eu não vou falar igualzinho a ele, né? Mas é só pra gente tentar ter isso em mente, que a nossa intenção é sempre ser o mais fiel a como o personagem interage e, em caso de personagens que não existam, tentar criar mesmo assim o estilo de fala, né, o jeito, o ritmo, a voz, para facilitar depois pro diretor e pro ator, pra atriz interpretar o personagem. Lógico que isso é papel da direção e da atuação, mas o roteirista já pode dar algumas pistas, né? Eu ainda não pensei num nome para mulher e talvez ela não tenha, mas acho que é legal às vezes dar nome para, né? Então a mulher vai chamar, por enquanto vai chamar Rebeca. Como a gente está criando aqui ainda, pode ser que mude, vou decidir algumas coisas aqui agora. Como eu não sei nem que idioma a gente pode propor aqui para ela, eu coloquei incompreensível porque o que precisa na ação é que o Defante não entenda o que ela esteja falando. Se fosse inglês, talvez a gente entenderia ou ele entenderia alguma coisa. E a ideia é ser incompreensível o que ela disse para ele não saber como responder e falar do jeito dele. Então vai ter diálogo aqui. Nesse caso eu não vou abrir a caixa de diálogo da Rebeca, porque eu não escreveria qualquer coisa que não teria sentido. Então eu volto aqui para o Defante respondendo para ela. E uma dica pessoal que eu aprendi recentemente, quando você está descrevendo a cena, para não ficar confuso para quem vai interpretar o seu texto, seja o diretor lendo, seja os atores e atrizes interpretando de fato os personagens, você deixa por último, na sua rúbrica, o que vai acontecer, o que vai ser dito na fala. Então, enquanto o Defante está falando para a câmera, que é o que já estava escrito ali em cima, ao fundo vemos a senhora voltando em cena, acompanhada de Rebeca. De uma Rebeca é osso. Uma jovem muito atraente. Rebeca começa a falar com Defante em um idioma incompreensível. Defante, sem entender, faz perguntas para a mulher. Agora eu vou pôr o Defante falando. Eu poderia, assim, não estaria errado para um livro se eu colocasse Defante responde à mulher que o aborda num idioma incompreensível. Dá a entender para quem está habituado a ler roteiro que a última coisa a ser dita é o idioma incompreensível, entenderam? Não é o que eu quero aqui. O que eu quero aqui é abrir a possibilidade do Defante falar. Então, a gente visualizando essa cena. Tá o Defante ali falando com o microfone para a câmera. Aqui no fundo, em algum lugar, volta a mulher, a senhora que ele tinha abordado e que largou ele sozinho. E agora ela volta com uma outra pessoa. É isso que nos interessa. Em seguida, essa outra pessoa que está com ela, que é a Rebeca, chega na direção do Defante e fala com ele. E aí ele responde. Aí o que ele responde é o que eu escrevo agora. Ela me destratou. She fight me. É isso, assim, a brincadeira é que ele não fala inglês, então eu solto uns inglês meio errado, português.
Bom, pessoal, tá escrito aqui o roteiro, tem 3 páginas, na verdade não são 3 páginas completas, né? Mas eu cumpri aqui com os objetivos, agora a questão é descobrir se o roteiro tá bom. Eu não vou me alongar muito nisso para o vídeo não ficar tão grande, mas acho que é legal sempre que você termina de escrever o roteiro, ler ele uma vez em voz alta, porque escrever é reescrever. Essa é uma das coisas que eu aprendi e acho que vocês já devem saber, mas é sempre bom relembrar. Muito raramente um roteiro fica bom na primeira escrita. Geralmente o próprio roteirista ou alguém da equipe ou um script doctor, se eu não me engano, né? A pessoa, enfim, alguém que você paga ou tem acesso, algum roteirista mais experiente que vai ler o seu roteiro e dar sugestões, vai propor mudanças, né? Mas vamos lá, a gente pode fazer isso por conta própria. É sempre legal você escrever o roteiro, depois ler ele em voz alta e ver como é que fica. Então vamos lá. Cena 1, exterior, arredores dos estádios, no Catar, dia. Defante caminha pelas ruas do Catar. Defante procura por um conteúdo para seus vídeos, avista uma senhora parada em uma praça e caminha em sua direção. Aí Defante. Excuse me, lady, do you know Messi? A senhora olha para ele desinteressada e olha para o chão. Defante insiste. Defante. Say oi to Brasil. A senhora continua ignorando. Defante se senta ao lado da senhora e finge chorar. A senhora se levanta e sai de cena. Defante acha curioso e comenta para a câmera. Defante. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Qual é daquela senhora que não se compadece com um cara chorando? Enquanto Defante está falando para a câmera, ao fundo vemos a senhora voltando em cena, acompanhada de Rebeca, uma jovem muito atraente. Aqui a gente já pode mudar. Eu estava pensando quando eu comecei a escrever que talvez podia rolar uma cena de flerte, alguma coisa com a Rebeca, mas no fim eu desisti. Então ela não precisa ser muito atraente. Vou pôr uma jovem muito forte. Porque ela é professora de Muay Thai, né? Rebeca começa a falar com Defante em um idioma incompreensível. Defante, sem entender, faz perguntas para a mulher. Defante. Oh, hi woman, the old woman is your abuela, mother of your mother? Ela me distratou, she fight me. Rebeca faz sinal de que não está entendendo. Defante começa a dar risada nervoso. A senhora diz algo no ouvido de Rebeca. Então Rebeca volta a falar com Defante de forma enérgica e furiosa. Defante tenta brincar com ela. Defante. Where's Messi? Aqui já posso até tirar. Rebeca aplica um golpe em Defante que cai no chão. Rebeca se aproxima de Defante e diz. Rebeca. Na moral, eu sou BR também. Tô gravando conteúdo pro meu canal Muay Thai Forever. Depois me ajuda a divulgar. Fim. Alguém pode gostar desse roteiro. Eu sinceramente não gostei. Se eu fosse assistir o vídeo, talvez eu não fosse achar tão divertido. Mas estruturalmente tem começo, meio e fim. Produzível esse roteiro, né? Assim, as cenas estão bem descritas. Talvez eu incrementaria alguma coisa ou outra. Pensando, voltando pessoal, a ideia é fazer um sketch. A gente tem um sketch aqui. Se ele vai ser engraçado, se ele vai ser triste, se ele vai ser de ação, enfim, isso por enquanto não nos interessa. A ideia é a gente saber como colocar no papel uma ideia e tem uma ideia aqui. Como eu falei, eu mesmo não gostei, eu faria propostas de algumas mudanças, agora não vem nenhuma na minha cabeça. Mas se vocês quiserem colocar aí nos comentários, fiquem à vontade. Então a gente tem o Defante interagindo com uma senhora, ela não entende ele insiste a falar com ela, ele brinca com ela sai de cena, que gera uma tensão. Então tem uma questão, um conflito, né? Assim, o Defante não conseguiu falar com a senhora. Aí ele brinca com isso, então eu estou sendo fiel a como mais ou menos o personagem funciona, né?
Então ele brinca com a câmera e é surpreendido com a volta dela com uma outra mulher. Então agora tem um elemento novo, tem um frescor. Quem estiver assistindo vai ficar curioso. O que essa mulher nova aí vai trazer para essa história? O Defante interage com ela, então continua a brincadeira de entender, não entender. A Rebeca, que é a personagem nova aqui, conversa com a senhora. O Defante brinca com ela, insiste em brincar, né? E aí ela aplica um golpe no Defante, então tem uma reação, né? Tem um grande movimento corporal. Acho que isso pode trazer uma situação de ação, isso prende a atenção do público. E aí ela se aproxima e fala em português com ele e revela que também é uma produtora de conteúdo audiovisual. Então a gente tem um conteúdo audiovisual aqui que vai gerar alguma coisa nas pessoas que assistirem. Uns podem achar engraçado, outros podem ficar incomodados, outros vão discutir a temática que eu trouxe, uns vão entender o que eu estou propondo, outros vão entender outra coisa. Lembrar que o que a gente põe no mundo deixa de ser só nosso, né? E aí vai ter os desdobramentos com que o público vai pensar. Mas é isso, pessoal. Tá aqui esse sketch. Quem quiser, eu posso mandar ele em arquivo para vocês, mas enfim. A minha proposta principal aqui é que vocês pratiquem esse exercício. Tenta escrever pelo menos 2, 3 vezes na semana, se possível todo dia. Quando você não tiver ideia nenhuma do que escrever, eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente sair da página em branco. Então, se você está escrevendo com o intuito de exercitar a sua criatividade, um bom exercício é esse que eu fiz aqui hoje com vocês, né? Sortear tipos de personagem que você acha interessante ou que você acha desafiador, enfim, não interessa. Lugar, eu não coloquei aqui dessa vez, mas a gente poderia colocar objeto, poderia colocar... Aqui vai delimitar regras, então eu posso colocar se vai ser dia, se vai ser noite. A cena tem que acontecer na chuva, tem que acontecer em alto mar, enfim. Cria brincadeiras, regras, né, para sua história acontecer e solta as ideias. 3 páginas, acho que de 2 a 5 páginas a gente tem uma historinha. Talvez em 1, 2 páginas você tenha até 3 páginas. Você tem um conteúdo para o TikTok. Esse é um vídeo que, se for gravado, ele caberia num TikTok. É uma história relativamente rápida, né? Lembrando que é em média 1 minuto por página, então a gente teria algo em torno de 3 minutos nesse sketch. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Queria ouvir o feedback de vocês. Quem quiser escrever um comentário, fica à vontade. Vão sair mais vídeos desse tipo aqui no canal. Eu ainda não estou muito certo sobre periodicidade, mas a ideia é que eu vá fazendo outros. Valeu e até a próxima!